Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas, e de antemão gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações de suma importância do Corinthians referente ao mercado da bola. Será que o Luciano Vieto está chegando para substituir Roger Guedes? E o Alex Sanches, existe chance de negociar para o Corinthians? Eu vou te contar todos os detalhes que acontecem aí com essas duas possíveis contratações do Timão. Vamos falar também aí muito mais sobre o Corinthians, e tem declaração de Roger Guedes após a sua escolha de jogar no Catar. Então fiquem até o final do vídeo para você sair daqui de forma atualizada. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de trazer um recadinho aqui que eu trouxe no vídeo de ontem. Todos os vídeos que eu fizer, eu vou selecionar 5 perguntas dos comentários, as perguntas que eu achar mais relevantes, claro, sobre o Corinthians, e vou responder no vídeo seguinte. Como eu trago vídeo todos os dias, hoje eu seleciono 5 perguntas e respondo no vídeo de amanhã aqui no vídeo. Então, hoje eu selecionei 5 perguntas para responder que me fizeram no vídeo de ontem. Então, no final desse vídeo, eu vou ler o nome da pessoa, a cidade onde ela mora e responder a sua dúvida aí relacionada ao Corinthians. Então, não deixe de deixar a sua pergunta para o corintianeiro responder amanhã no próximo vídeo, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo de hoje falando sobre vendas. Corinthians que bateu a sua meta orçamentária, bateu a sua meta de vendas para bater o balanço financeiro em dezembro, para o Duílio aí sair de mãos limpas, como se não devesse nada ao Corinthians. Corinthians que vendeu aí Lucas Piton, Corinthians que vendeu Pedro, Corinthians que vendeu Roger Guedes, jogadores aí que juntaram aí para bater o orçamento do Corinthians. Tem Gabriel Pereira também aí neste meio, e o Barleta. Barleta também, que apesar do Corinthians não ter pago as prestações, entrou como vendas aí, que o Corinthians vendeu o Barleta para o Ceará, fiel. Então, com esses jogadores envolvidos aí, o Corinthians conseguiu bater a sua meta. Mas a maior venda que o Corinthians fez de todos esses jogadores citados foram do Pedro por 9 milhões de euros, tá, fiel? Então o Pedro aí, por incrível que pareça, saiu bem mais caro que o Roger Guedes para o Corinthians. Valeu muito mais a venda do atacante Pedro, que é novo, que não tem gol, que tem perspectiva de futuro, mas não no presente. E o Roger Guedes, sendo aquela balada toda, não conseguiu dar sequer lucro para o Corinthians, tá, fiel? Eu quero que vocês comentem aí, porque o senhor Duílio Monteiro Alves, não é que você vai bater as metas de venda, que você vai bater o balancete financeiro do clube, que você vai sair de mãos limpas, como se você tivesse feito um bom trabalho. Muito pelo contrário, o senhor Duílio. O senhor fez uma péssima administração no Corinthians e continua fazendo uma péssima administração. Parece que o senhor não aprende com os erros cometidos, porque errar é humano, persistir no erro é burrice, e é o que você faz com o Corinthians. Das duas, umas. Ou você não ama o Corinthians, ou você é um péssimo gestor por natureza. Porque vemos aí adversários reforçar, até adversários que vamos enfrentar na semifinal da Copa do Brasil aí, que já vai ter Lucas Moura, Rames Rodrigues se fortalecendo para se tornar uma equipe mais sólida, mais competitiva, e o Corinthians com oportunidades de mercado à vista, e o senhor totalmente obsoleto, totalmente passivo diante de algumas contratações que o Corinthians deveria fazer e que seria fácil fazer, porque o Corinthians tem dinheiro em caixa pelas vendas feitas, e o senhor não contrata. O Corinthians não pode ir bem, não pode ganhar alguns jogos seguidos, que você acha que o Luxemburgo achou o time, que o time não tem mais defeito, que está tudo bem. Como se o Corinthians não tivesse perdido o seu principal jogador do time, o seu artilheiro do time, tanto do clube e quanto da Neoquímica Arena. Então, meus parabéns para você. Você continua errando. Você, o senhor Duílio Monteiro Alves, e toda essa diretoria que o senhor selecionou para trabalhar na sua gestão. Mas comentem aí, fiel, que eu quero saber a sua opinião. E ainda por falar ainda de Roger Guedes que deu declarações polêmicas, tá, fiel? Roger Guedes deu declarações aí, polêmicas não,
deu as declarações explicando a sua saída do Corinthians. Agradeceu o Corinthians, disse que fez o melhor enquanto estava no Corinthians, que um dia, em breve, sequer espera voltar para o Corinthians e até aí tudo bem. Aí ele vai lá e me solta, porque era o meu sonho jogar no Catar, que eu já tinha conversado com o Duílio. Roger, eu não acho que você foi um traíra, apesar de você não ter se valorizado e não ter ajudado o Corinthians financeiramente. Você foi egoísta e pensou só em você. Por mais que existia um contrato no passado em que você abriu mão de dinheiro para jogar de graça no Corinthians, você não pode esquecer que não foi só o seu bom futebol que te levou a uma proposta milionária. A vitrine Corinthians te deu todo esse passaporte para você chegar onde está. E eu tenho certeza que esse time horrível aí do Catar, que nem expressão tem, poderia te esperar e iriam te esperar você disputar o segundo jogo da semifinal contra o São Paulo ou até terminar a Copa do Brasil. Essa seria a sua maior gratidão para o Corinthians. Terminar a Copa do Brasil, por tudo que esse clube te proporcionou. Então eu acho que você deve mais ao Corinthians do que o Corinthians te deve. E a sua escolha em não terminar a Copa do Brasil para o Corinthians, para mim foi totalmente egoísta, mesmo você tendo um acordo verbal com o Duílio. Não vou criticar o Duílio nessa, porque ele honrou sua palavra de contrato, honrou sua palavra que ele tinha com você antes. Mas você, se amasse o Corinthians de verdade, você não é para ficar no Corinthians e perder o seu contrato. Mas falar assim, não, eu não saio até eu terminar. Eu estou numa fase final de Copa do Brasil, eu não saio do clube até eu jogar a final ou até eu ser eliminado. Aí sim eu vou para o clube. Aí sim existiria uma certa consideração de sua parte. Você estava indo bem também até falar de sonho. Você está cheio de sonho ultimamente. Você tinha sonho de ganhar um título pelo Corinthians, nem sequer se preocupou em realizar. Você tinha sonho de jogar na seleção brasileira, você escolheu o Catar, nunca na sua vida você vai para a seleção brasileira jogando no Catar. Então para com essa ideia de sonho para minimizar as suas escolhas, para minimizar aí os seus objetivos de vida, que é dinheiro. E isso é completamente normal, porque quem ama clube sou eu, é você torcedor, não é jogador. Jogador é totalmente profissional e eu entendo completamente. Se eu fosse jogador profissional, eu também aceitaria uma proposta de 5 milhões mensais. Eu não estou dormindo na lua. É a solução da minha vida, a solução da minha carreira. Mas gratidão com o clube que me proporcionou isso, com certeza eu teria. Então não vem com esse miguezinho de sonho, porque ninguém tem sonho em jogar lá no Catar e morar lá naquele fim do mundo, não. Tá? O seu sonho é sim a proposta que foi feita para você em dinheiro. E espero sim que um dia você possa voltar para o Corinthians, porque enquanto você vestiu a camisa do Corinthians, você honrou ela. Você jogou com amor por ela, você brigou por ela, fez muitos gols por elas. Isso nós corintianos não vamos esquecer, mas também não vamos esquecer que não podemos contar com você. Com você tem que ser contrato batido e que se um dia você voltar, com certeza você não terá os 60% igual você teve nesse contrato para você tomar a última decisão. Até porque o Corinthians recusou propostas por Guilherme Biro de 33 milhões de reais e pelo zagueiro Murilo por 67 milhões de reais. Se o Corinthians tivesse o maior passe dos seus direitos federativos, seus direitos econômicos, ele não negociaria você por menos de 150 milhões de reais. Era o mínimo que o Roger Guedes valia no Corinthians por ser o melhor atacante do Brasil considerado hoje. Então não vem com esse miguezinho de sonho, não. O torcedor do Corinthians é agradecido por tudo que você fez, mas ele não é bobo. Mas comentem aí, fiel, que eu quero saber o que você acha dessa história aí do Roger Guedes. E agora vamos falar sobre mercado da bola. E não esqueça que no final desse vídeo temos as perguntas para responder dos inscritos que me fizeram no vídeo passado. Eu selecionei as 5 melhores perguntas para trazer aqui e responder todas elas. Fiel, mercado da bola, o que acontece no Corinthians, o que está acontecendo no Timão nas últimas horas. Alex Sanches, que é uma oportunidade de mercado, que não tem contrato vigente com nenhum clube, o Corinthians pode contratar independente do mercado da bola estar fechado ou não. O Corinthians pode contratar porque não existe vínculos empregatícios com nenhum clube e isso não se aplica à janela de transferência está fechada. Então o Corinthians tem todo o tempo do mundo para negociar com o Alex Sanches. Porém, se o Corinthians quisesse fechar com o atacante, já teria fechado. Porque os empresários do jogador ofereceram ele para jogar no Corinthians.
É diferente quando você vai atrás de um jogador, que ele vai estudar a proposta, que ele vai ver com carinho, que ele vai estudar sobre o clube, que ele vai querer chorar por luvas. Não, é totalmente diferente. Ele se ofereceu para jogar no Corinthians. Bastava o Corinthians oferecer um bom salário para o jogador ou algo próximo do que ele pediu. Tudo existe uma negociação, tudo existe uma briga, é a arte de negociar. E um tempo de contrato razoável por um jogador que foi estrela na Europa, com grandes passagens pelo Barcelona. Em sua última passagem pelo Olympique de Marseille, mesmo com 34 anos de idade, ele fez 18 gols e deu 3 assistências. Ah, corintianeiro, ele tá velho, ele tem 34 anos. Sim, o Suárez também tá velho e olha o que ele fez no futebol brasileiro. Olha o que o Renato Augusto faz com 35 anos. Essa questão da idade, pessoal, eu volto a repetir aqui, como eu digo em todos os meus vídeos. Ela é fundamental, essa idade, ser um jogador com totalmente vigor físico, totalmente preparado nas linhas defensivas, seja ele de volante, lateral e zagueiro. Quando o cara é atacante ou um meio ofensivo, que praticamente é um atacante igual o Renato Augusto, não exige tanto assim do seu condicionamento físico. Dá para você burlar aí algumas linhas do campo e não correr tanto. O Corinthians ganharia com o jogador com os gols dele, porque ele é fazedor de gol, tem muita experiência, até para fins de marketing também. O Corinthians não aproveita essa oportunidade de mercado, até pela primeira notícia que eu trouxe, pela passividade dessa diretoria, que não faz nada por esse clube. Mas não esqueçam, dezembro está aí e será o nosso melhor presente de Natal, que é o Duílio sair do comando do Corinthians, sair da gestão do Corinthians, sair do comando da presidência do Corinthians. Só isso será o nosso maior presente de Natal. E para esse presente ficar mais completo, devemos torcer para a renovação e transparência não ganhar as eleições, até para a gente vir com outras ideias aí, com outros pensamentos, com ideias diferentes do que é administrar o Corinthians. Pessoal, mas eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham aí dessa decisão e dessa passividade da diretoria do Corinthians. Porque agora, ainda sobre o mercado da bola, gostaria de trazer aqui para vocês referente a Luciano Vetto, que pertence ao Al Hilal e desvinculou seu contrato, fim de contrato livre no mercado. Mesma situação do Alex Sanches. Corintianeiro, o Corinthians negocia com o Luciano Vetto hoje, fiel? Não. O Corinthians não negocia com ele, porém existe um interesse e pode ser que comece a negociar. Aqui no meu canal, eu sou totalmente transparente com você, porque a minha prioridade é você que está me assistindo. Jamais, eu digo jamais, vou trazer qualquer tipo de fake news aqui com intenção de cliques. Eu confio num trabalho a longo prazo. Meu canal tem aí 1 ano e pouquinho e está muito agressivo, está muito bem por pouco tempo de canal. Resultado de uma boa notícia, de uma boa transparência, de uma boa honestidade que eu tenho com vocês, e eu só tenho a agradecer vocês aí. Então aqui eu não venho à procura de clique, e sim à procura de uma boa informação, de uma boa notícia apurada para trazer para vocês. Luciano Vetto é uma oportunidade de mercado que o Corinthians já sabe e tem, assim, interesse. Como qualquer clube tem interesse nos jogadores. Porém, não existe negociação, não existe nada. Luciano Vetto fez uma boa temporada pelo Al Hilal, e está totalmente livre no mercado. Mesma situação do Alex Sanches. O Corinthians pode contratar ele por não ter contrato vigente com nenhum clube. Nem existe pressa para negociar de hoje para amanhã. Mas esse não existe pressa para negociar de hoje para amanhã não significa que possamos ser totalmente passivos, que possamos demorar, que senão outro clube do Brasil vai lá e contrata o jogador. O jogador não tem propostas nenhuma da Europa, pode sim pintar propostas do futebol do Sul da América, mas como eu disse, o Brasil é bem mais rentável financeiramente que o Sul da América. Então, se o Corinthians fizer uma proposta para esse atacante, que é um bom atacante, tá, fiel? O Luciano Vetto é um bom atacante, matador, rápido, bate aí com as duas pernas, cabeceia bem, bom atacante que o Corinthians pode trazer aí. Basta comprometimento, basta amar o Corinthians um pouquinho. Vai lá, faz uma proposta pro cara. Ele é melhor que o Adson, com todo respeito. Ele é melhor que o Adson, que ainda é um menino, que vai nos dar muita alegria, porque o Adson é bom de bola. Mas não podemos terminar Campeonato Brasileiro, fiel,
Copa do Brasil e Sul-Americano com o Watson no ataque, Yuri Alberto, Matias Rojas e Adson. Precisamos de um atacante, precisamos reforçar nosso elenco, precisamos de um cara matador, um cara totalmente decisivo. Obviamente, eu sei que temos Matias Rojas, que chegou para ser protagonista, até pelo preço que o Corinthians pagou nele, que não foi barato. Na sua estreia, ele fez uma ótima estreia, com poucos passes aí, colocando jogadores na cara do gol. Porém, o Matias Rojas, pessoal, se machucou, está voltando agora e ainda é um ponto de interrogação. Não sabemos se vai vingar ou não. Eu tenho quase certeza que vai vingar sim. Mas o Matias ainda não é aquele atacante de ofício. Ele é um meio ofensivo ali, bastante ofensivo, quase um atacante, mas não é aquele atacante de ofício. Então nós precisamos de um atacante de ofício, um matador, com as mesmas características que o Roger Guedes tinha, que o Luciano Vieto também tem. Então, do William Monteiro Alves, diretores do Corinthians, Cifute do Corinthians, que não serve para nada esse Cifute, só para gastar dinheiro. Olhem com carinho pelo Luciano Vieto. Se existe um interesse, mas ainda não existe negociação, consulte o jogador. Consultar não mata, o não vocês já têm. Converse com o jogador, vê se está disposto a jogar no Brasil, quantos que ele ganharia, qual é a perspectiva de salário dele. Converse com o jogador antes que outro clube brasileiro contrate o atleta. E comece a arrebentar aí. Vou falar algo para vocês aqui, fiel, e eu quero que vocês gravem isso na sua mente. Qualquer clube brasileiro que contratar o Alex Sanches, caso ele não vá para nenhum clube da Europa, ele vai cansar de fazer gol no Brasil. Ele vai cansar de fazer gol. E aí depois não adianta bater o arrependimento. E quando ele estiver cansando de fazer gol, eu vou lembrar vocês aqui do que o Corinthians perdeu por ter uma diretoria incompetente. Então temos duas oportunidades de mercado aí, fiel. Luciano Vieto e Alex Sanches, que está sem contrato vigente, a hora é agora. Porque não vamos contratar nenhum jogador mais com contrato. Temos dois jogadores bons que estão sem contrato. É uma oportunidade perfeita, aliás, uma coincidência muito feliz, porque não é toda hora que acontece isso. Basta o Corinthians ter amor pelo seu clube e realizar pelo menos a consulta, pelo menos tenta, igual tentou fazer com que o Roger Guedes ficasse no Corinthians. Fiel, qualquer atualização do mercado da bola sobre Luciano Vieto e Alex Sanches, eu trago para vocês aqui com a maior transparência total, tá? Fiel, o que tinha de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer muito vocês. Fiquem aí agora que eu vou responder as 5 perguntas que fizeram aí sobre o Corinthians. E vou ler aqui agora, vou pegar um notebook e vou ler as 5 perguntas. A primeira pergunta é do José Antônio Martins de Oliveira, de Ibirá, São Paulo. Gostaria de saber, corintianeiro, o que você acha da venda de Christian Barleta? Essa foi a primeira pergunta aí para o corintianeiro. Então, José Antônio, eu acho a venda do Christian Barleta uma venda boa, porque o Corinthians não gastou nenhum centavo, ele apenas repassou a sua dívida para o Ceará. Por que eu achei uma venda boa? Porque o Christian Barleta não conseguiu desenvolver o seu futebol dentro de campo, apesar de ter poucas oportunidades com o Vanderlei Luxemburgo. Ele jogou apenas 6 partidas, mas não conseguiu desenvolver um bom futebol, nem em campo e nem nos treinos. Porque se o Christian Barleta estivesse evoluindo nos treinos, eu tenho certeza que o Vanderlei Luxemburgo não teria deixado de dispensar o atleta. Então ele não evoluiu em campo e não evoluiu nos treinos. Há uma dívida a menos para o Corinthians pagar para um jogador que não deu certo. Isso acontece, é natural, é do futebol. Às vezes uma promessa que foi no Paulistão aí, igual o Christian Barleta, vai para um clube e não dá certo. Às vezes vai para outro e dá certo. Acredito que o Corinthians agiu certo nessa situação. Mas comentem aí também, fiel, o que vocês acham da venda do Christian Barleta. A segunda pergunta é do Everaldo. Vou deixar minha pergunta aqui. Como que tem 6323 no nick? Será que no futuro próximo o Guedes não vai processar o Corinthians? Abraço. Anderson de Osasco. Desculpa, eu li o nome errado. Anderson de Osasco. Será que no futuro próximo o Guedes não vai processar o Corinthians? Anderson, eu acredito que não tem motivos para ele processar o Corinthians. Até porque ele saiu do timão aí nas graças do torcedor, fazendo muitos gols,
não tem motivo para ele estragar esse vínculo, para ele estragar essa proximidade que ele tem com o torcedor do Corinthians. Acredito que não existe nenhuma forma aí, ou nenhuma possibilidade dele processar o Corinthians, até porque o Corinthians acertou tudo com ele de forma tranquila, tá? Então, muito obrigado pela sua pergunta aí, Anderson. Comentem aí, fiel, o que vocês acharam da pergunta do Anderson. Agora vamos falar aqui sobre o Fernando de Oliveira, corintianeiro. Matias Rojas volta contra o Inter agora? Não volta. Matias Rojas ainda não volta. Ele é dúvida, porque ele sofreu um entorse no tornozelo, tá, fiel? Contra o Bahia, partida, aliás, que o Luxemburgo nunca deveria ter colocado ele. O jogador ainda segue como dúvida. Pode ser que seja relacionado lá, mas o Corinthians não vai arriscar, repito, não vai arriscar colocar o jogador em campo, até porque temos uma semifinal importantíssima contra o São Paulo na Copa do Brasil, no dia 16, e o Corinthians não vai antecipar a sua volta de forma precipitada para o jogador machucar de novo e ficar fora da semifinal. É uma peça vital, uma engrenagem vital para o Corinthians, ainda mais agora com a saída do Roger Guedes. Então o Corinthians não vai arriscar até que ele esteja 100% recuperado. Acredito que ele volta antes aí da semifinal, até para ganhar ritmo de jogo, tá, fiel? Mas contra o Inter aí, Matias Rojas, praticamente aí 99% descartado de voltar. A outra pergunta aqui é do Samuel. Samuel de Oliveira responde: corintianeiro, quem será o substituto do Guedes? Então, Samuel, o substituto do Guedes é a notícia que eu passei aqui hoje. Está entre o Alex Sanches, tá? E o Luciano Vieto, que são especulações. Não existe uma negociação nada avançada com nenhum desses dois jogadores. Mas é as únicas duas opções melhores que o Corinthians tem de mercado. Jogador com contrato, esquece, não existe mais. As duas melhores opções que não tem contrato vigente é o Alex Sanches e o Luciano Vieto. Existe o interesse do Corinthians, mas não existe a negociação por enquanto. Até porque a nossa diretoria é muito ruim e negocia de forma totalmente passiva. Eu acredito que futuramente aí, se pintar algum substituto para o Roger Guedes, vai ser entre esses dois atacantes. Muito obrigado pela sua pergunta. Que a próxima e última pergunta, inteirando a quinta pergunta, é do Elivelton Moreira, que pergunta: e o Mosquito volta ou não volta? Fiel, a situação do Mosquito é o seguinte: ele já treina, o Mosquito já treina com bola, tá? Já passou da fase da caixa de areia, Mosquito que passou por uma cirurgia aí gravíssima, de uma contusão que ele sofreu também gravíssima. Ele treina treina no campo com o elenco, mas o Corinthians também tem cautela na volta do Mosquito, tá? E existe interesses de clubes já aí no Mosquito também, tá, fiel? O Mosquito aí pode ser negociado, mas o Corinthians não vai negociar de imediato. O Corinthians vai ver como será essa volta do jogador, porque o Mosquito foi de grande utilidade para o Corinthians. O Mosquito jogou bem no Corinthians, foi de grande utilidade para o Timão aí, salvando o Corinthians aí em muitas partidas. O Mosquito aí teve bastante oportunidade na época do Vitor Pereira, mas ainda não volta, não tem uma perspectiva ou uma data certa para ele voltar. Existe um trabalho forte com o Bruno Maziotti, mas volta ainda esse ano, tá, fiel? Não vai terminar o ano aí sem a gente ver o Gustavo Mosquito novamente aí no Brasileirão, tá bom? Não esqueçam de deixar o seu like e de fazer sua pergunta, porque no próximo vídeo eu posso aqui responder a sua. Quero agradecer demais a sua presença de todos vocês. Faça sua pergunta aí, deixa seu like. Fiel, eu só respondo perguntas de inscritos, tá? O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!